Então Jesus tirou a maldição e foi pendurado na cruz por toda a humanidade. Você está aí? Para você. E para mim, o que isso significa que não há razão para você estar sob uma maldição. Não há razão para você estar sob uma maldição e nenhum homem pode amaldiçoá-lo. Não há razão. Você não pode estar sob uma maldição. Você está comigo? Mas você sabe, as pessoas perguntam. Você vê que isso se resume à pergunta que eu perguntei, acho que talvez na semana passada, ok. Assim também Cristo tomou o poder dos poderes espirituais nos lugares celestiais e de Satanás. E tudo isso, sabe? E quando ela estava morrendo, ela também tirou o poder de sermos amaldiçoados para ficarmos doentes e tudo isso. Então, se esses poderes espirituais em lugares altos e Satanás não tem poder, por que estamos entendendo isso? Porque as pessoas estão sob maldição? Existem famílias que são amaldiçoadas. Tudo bem, deixe-me responder rapidamente essa pergunta. 1. Darei a você um lugar nas Escrituras. Vou dar-lhe as Escrituras e vou explicar algo para você. Número 1. Deixe-me ir por aqui, depois voltarei e mostrarei uma coisa. No Evangelho de João capítulo 8, versículo 30 cerca de 32 precisamente, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, meu povo perece por falta de conhecimento. Então o que você vê é isso, salvação. Foi dado à humanidade. Mas até que seja proclamado e pensado para as pessoas e aplicado, eles não vão gostar, então. Se você enviou dinheiro para minha conta e eu não sei ou talvez o alerta não tenha mostrado como a rede MTN será, eles não me informaram disso. O dinheiro entrou. E mesmo que eu fosse informado, se eu não tivesse um aplicativo e tudo isso, talvez eu não tivesse acesso ao dinheiro. Mesmo se eu tiver o aplicativo e tiver caixa, eu preciso colocar as senhas certas e passar pelos processos certos, os protocolos para que aquele dinheiro me seja útil. Caso contrário, o dinheiro cairá na minha conta, em meu nome, mas não estou gostando. Portanto, há o problema e a lacuna que a informação e ação baseada na informação. Esclarecimento, por favor, não pretendo arrastar isto. Importa que a informação seja que eu fui salvo, fui redimido e porque Jesus Cristo morreu e levou todos os meus pecados e todas as que foram aplicadas por Deus em Adão e Eva e nós, por extensão, que eu não deveria estar doente, não deveria ter maldições sobre mim que Satanás não tem poder. Não há mais. Então você está dizendo agora que uma vez que eu saiba, o conhecimento disso vai parar a doença porque você vê por mim? Porque eu sei que posso lutar contra essa coisa. Por mais que lutar seja uma coisa, que poder é esse que Satanás é? Seus companheiros estão trabalhando. Eu vou chegar a isso. Mas antes de tudo, estabeleça o próprio princípio que está nas Escrituras claramente. Que você tem poder para vencer a doença. Você tem poder para viver sem ela. Você vê o ponto aqui é quando você ouve a palavra, eles saberão. A verdade e a verdade os libertará. Não é apenas informação na cabeça. É um conhecimento da experiência. O quê? Isso significa que a palavra de Deus tem que entrar em seu coração. Você tem que construir, é como uma semente plantada no seu coração e germina. Então, quando você conhece essa verdade e se apega a essa verdade e a torna parte de sua maneira de pensar, tudo bem, ela se torna parte de sua realidade nesse caminho, a palavra o libertará. A palavra o impedirá de ficar doente. Se você construiu palavras, você conhece a verdade de Deus com respeito à doença. Se você do diabo. Se você construiu palavras a partir de coisas diferentes, elas começarão a trabalhar para você dessa maneira, porque é assim que as coisas são. Esta é a maneira que Deus não, se eu ensinar prosperidade consistentemente e apenas prosperidade em algum momento,
As pessoas ao meu redor começaram a entender a verdade. E se eles aplicarem essa, comece a prosperar, porque é a palavra que recebemos, cremos e aplicamos que começará a funcionar para você. Agora, não basta ouvir e acreditar. E acreditar significa que você age, pensa, fala. Lembre-se do que a Bíblia disse: como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Agora, isso leva um processo e é por isso que precisamos continuar ouvindo a palavra de Deus de forma consistente. E como já disse no passado, a maioria das pessoas não vê um projeto normal de Deus, o que Deus chama de vida normal, porque crescemos para nos acostumar com essas coisas que, mesmo quando o normal é apresentado do ponto de vista de Deus, brigam com isso. E porque muita gente fala, mas a gente começa aí, mas tem gente que está vivendo assim e vivendo acima da doença e superando-a. Agora eu sou. Vai vir para a outra parte disso, é poder. O diabo tem poder desde que quebrou seu poder e destruiu as coisas. Sim. Isso é feito. Mas você deve entender como isso funciona. Existe uma escritura na Bíblia. Você está aí? Sim, pergunta. Na verdade, eu só quero fazer perguntas relacionadas à palavra de Deus, porque eu só tenho que explicar que a palavra de Deus foi plantada e torná-la realidade em nossas vidas, construindo a palavra, falando e pensando. E vivê-lo, torná-lo parte de nossa vida para que seja o que for. Estamos acreditando em nossas vidas para se manifestar agora, estamos dizendo que devemos ter a palavra para poder manifestá-la ou vivê-la em nossas vidas. Devemos sempre ter a palavra, você deve conhecer a palavra, estudar a palavra. É isso que você está dizendo? Resposta: deixe eu te respondo à maneira de Jesus. O homem não viverá só de pão, mas por toda a palavra que sai da boca de Deus. Romanos 1:17 diz desta forma: o justo viverá pela fé. Agora, viver não é apenas cura, mas também atravessa suas finanças, relacionamento, saúde e tudo mais relacionado à vida. Mas como vem a fé? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E depende sobre o que eu prego. Se estou pregando consistentemente sobre cura, você vai ouvi-lo até que sua fé se torne viva na cura e você receba a cura. Mas como você faz? Com finanças. Se você não está ouvindo coisas sobre finanças, você vê que nossa vida é uma coisa completa. E a palavra de Deus aborda todas essas coisas. E precisamos renovar continuamente nossa mente. Lembre-se do que Paulo disse em Romanos 12:2. Ele disse: não se conforme com os padrões deste mundo, pela renovação da sua mente. Em outras palavras, sua mente. Esclarecimento. Desculpe, eu entendo tudo isso, o que eu estou tentando chegar. Está tudo bem. Deixe-me colocar assim. Outro dia eu e Clara estávamos conversando sobre a palavra e estávamos conversando sobre como Clara disse: você não precisa leia a palavra, mas o Espírito Santo pode te ensinar a palavra e tudo isso. E eu disse: bem, sim, está tudo muito bem. O Espírito Santo pode te ensinar a palavra, você tem que ter a palavra em você. Uma coisa é o Espírito Santo te ensinar, outra coisa é você ler e saber. Então eu só queria descobrir, você saber exatamente o que precisamos. Resposta: veja, os dois devem estar juntos. Ok? Você tem que ter a palavra. Você tem que ter o Espírito Santo. Lembra do que eu disse no começo? A nova ordem de existência segue a palavra e o Espírito Santo. Você deve conceber e dê à luz um filho. Como será? O poder do Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra e é assim que acontecerá. Então você precisa de ambos. Ok, você precisa. O Espírito Santo vai te ensinar, mas você tem que ter um material para o qual ele vai abrir. Ler a Bíblia sozinho é como o que chamamos de primeira superfície, é como um passo. Primeiro, estudar a Bíblia é diferente de ler e entrar em alguns estudos exegéticos, analisando essa escritura no contexto.
E tantas coisas ao seu redor é outra dimensão e cada vez mais fundo assim você vai. Lembre-se que existem dimensões de luz, então você pode receber uma luz. Em uma escritura agora, você só teve uma, é como um diamante que tem diferentes tipos de lados. Então, quanto mais você gira, mais você vê, mais você gira, mais você vê e eles estão interligados, certas coisas. Então na área você tem mais luz, naquela área você vive livremente e aproveita Isso nos coloca em um trabalho contínuo de aprender a palavra e nos comprometer com a palavra, sabe? Lembre-se de que Jesus estava com seus discípulos, o Filho encarnado de Deus. Ele mesmo na carne. Os discípulos nunca entenderam tantas coisas que ele pensava. Na verdade, ele disse a eles que há muitas coisas que eu adoraria ensinar a você, mas você nem e como o Espírito Santo iria te ensinar. Ele te ensina as coisas usando a palavra de Deus. Portanto, a palavra é o material a partir do qual o Espírito Santo trabalhará. A palavra e mesmo quando o Espírito Santo lhe diz algo que você não está ciente, muitas vezes faça perguntas a ele, ela irá encaminhá-lo para onde está na palavra. Se não alinhado e consistente com as Escrituras, o Espírito errado está falando com você. Agora, deixe-me voltar à questão do poder. Porque se o diabo tem sido, você sabe, o poder foi removido do diabo, Deus destruiu seu verdadeiro poder. O problema é que a ignorância é o primeiro problema. Até que você acredite no que Jesus fez, você ainda está sob a influência dele. Tudo bem. Deus fez algo é como dar uma vacina, uma solução, mas se você não está ciente e não procura por isso, você ainda está sob sua escravidão. Essa é a questão. Porque a luz que você vê. E então você diz, estou lutando contra o pecado e nem sabia que sou a justiça de Deus. E na medida em que você acredita que você é a justiça de Deus, o poder do perde o controle sobre você a partir desse momento. Então deixe-me dar-lhe uma escritura para isso. Esclarecimento. Desculpe, por favor, diga isso de novo. Eu disse. Na medida em que você tem luz em qualquer área de sua vida e aceita e acredita, você ainda está sob influência porque você não sabe o que aconteceu e não, eu estava em pecado, não sabia. Mas no momento em que você está ciente de que a justiça foi oferecida a você e você acredita nisso, então o pecado perde poder sobre você. Então o que tem acontecido no mundo é que muita gente não sabe a verdade. Eles não sabem nada dessas coisas Quando a ouvem, não afundou. Não entrou. Algum eu virá aqui e brigará com você. Como você pode dizer que pode ser justo, sabe? Como você pode estar dizendo isso? Você sabe. Às vezes eu digo para as pessoas, eu sou tão justo quanto Jesus. As pessoas dirão que isso é blasfêmia. Eu não gosto disso, pare de falar assim. Você sabe que às vezes isso ofende as pessoas. Eu não sou. Eu só estou tentando fazer o que é certo. Resposta: não, estou ouvindo. O Espírito Santo me disse, diga que você é justo. Resposta: disse, você é a justiça de Deus. Ele trouxe justiça para você. Não porque você fez isso, mas porque ele fez isso. Adão fez isso. Todos nós erramos. Você comigo? Jesus veio e passou. Todos nós acertamos. Mas temos que acreditar. É por isso que acreditar é receber. Você se conecta, a coisa flui, torna-se sua porção e você a subscreve e ela se torna a sua porção, não a diminui. Então, se você me chamar agora de apóstolo Inocêncio, eu acabei de comprar um Mercedes para você. E então você diz que o apóstolo Inocêncio vem e leva. Faz isso porque você me deu troco de Mercedes e virou um Toyota. Isso é. Ainda permanece Mercedes. Jesus nos dá justiça e é um presente. Então nós pegamos. Porque as pessoas não pensam que elas não estão sob a luz, desde que você não esteja na luz. Enquanto você não tiver recebido essa luz, você ainda estará sob o engano do diabo. Você está sob a influência dele, porque seu sistema de crenças está errado. Sistema de crenças e seus processos de pensamento estão errados. Esses processos de pensamento produzem o que o diabo quer que você produza. Ainda está trabalhando contra você e em você.
Ele levou a maldição sobre ele indo para a cruz. Isso você encontra em Gálatas capítulo 13 versículo 13. E eles o enviaram. Ele carregava madeira representando a maldição direto para o Gólgota fora da presença de Deus. Fora exatamente da mesma forma que Adão e Eva foram expulsos do jardim. E quando ele saiu de naquele lugar, ele chegou a um lugar onde foi crucificado. Agora isso é muito bonito. Antes quando ele chegava lá, lembra? Eles o açoitaram e vestiram suas roupas que trataram da doença. Ok, você precisa saber que Jesus tomou a doença, ele a cancelou, ele tomou sua posição. Então se a doença estiver em seu corpo, fique firme e fale com ela, pode não acontecer imediatamente. Mas certamente se você ficar de pé e continuar falando continuamente você está curado e começa a condicionar sua mente com base na palavra de Deus. Na verdade, deixe-me dar-lhe uma escritura que será muito útil número do capítulo acho que 4 versículos 20 a 22. Escritura muito bonita, Provérbios. Capítulo 4 versículo 20 a 22 muito perspicaz. Pegue a palavra de Deus, escreva nas tábuas do seu coração. Ele tem que ir lá guardá-lo no meio dos seus olhos. Em outras palavras, use essa palavra e transforme-a em uma imagem. Pense nisso, medite, ilumine, contorne, mastigue até que se torne a sua realidade. A maneira como você pensa, seu sistema corporal mudará, responderá a palavra. Porque ele disse que aqueles que acham que a carne é saúde para a carne e cura ou vida para a alma. Então, basicamente, agora. Depois que toda a doença foi cancelada, Jesus foi além para fazer outra coisa interessante antes de o crucificarem. Eles fizeram alguma coisa, tiraram suas roupas e deixaram completamente nu. Eles rasgaram e depois pegaram o outro e lançaram muito sobre ele. Agora você notou que esses caras estavam nus no jardim. Eu espero que você saiba. Então ele teve que voltar bem. Aquele que estamos tentando cobrir, eles sabiam de sua nudez e ficaram com vergonha. Ele tem que voltar a esse tipo de nudez para cancelar a vergonha em nossas vidas. A Bíblia diz, para sua vergonha, você receberá o dobro. Você está seguindo o que estou dizendo. Então, o que quer que você pense que está lhe trazendo vergonha, foi tirado. Verdade crer nela e recebê-la, aceitá-la e permanecer nela. Você sabe, envolvê-lo até que ele entregue para você. E então depois que ele fez isso na cruz nua e indo para aquele estado de nudez, ele foi pendurado na cruz e eles o pregaram. Lembre-se que as unhas ainda são as dores, a maldição o trabalho das mãos. Ok, e daí? Você trabalha agora não vai ficar socando suas mãos e te dando problemas e depois pregou os pés dele que significa relacionamento, seu andar. É aí que eles machucam o calcanhar. Machucar o calcanhar. Sabe, eles o prenderam e ele passou por toda aquela dor para que você pudesse ter um lindo relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, com sua família. E tudo isso e aproveite o relacionamento adequado como deveria ser. Eles o pregaram os pés significam relacionamento que deve andar com Deus andar com. Cara. Também significa domínio. Bem? Então, porque a Bíblia diz, onde quer que você coloque a planta dos seus pés, e aí eu te dou como herança. Portanto, eles pregaram aquele lugar, você está aí? E então Jesus passou por tudo isso, porque eles perderam o relacionamento com Deus e até o andar deles sozinhos teve problemas. E seu domínio foi perdido e foi restaurado. Ele teve que cancelá-lo, para que você também possa trabalhar no domínio. Você também pode trabalhar em um relacionamento saudável. Depois de tudo isso, lembre-se que as mãos representam a adoração e o trabalho das mãos. Então eles o prenderam lá. Ela passou por essa dor para que você também não passe por tudo isso na cruz. E então a Bíblia disse, ele clamou, Eli lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Isso foi cerca de 22. Ela estava orando cerca de 22 e ela estava orando cerca de 22. Você pode me ouvir? Ela estava orando o Salmo 22. Você pode me ouvir agora? Ela orou o Salmo 22.
E depois de rezar aquele salmo, Eli gritou: "Por que você me abandonou?" O que aconteceu aqui foi a presença de Deus levantada. Porque na cruz ele se tornou pecado, ele se tornou amaldiçoado. Não que ele se tornou maldição, ele se tornou maldição, maldição do pecado. Tudo que é negativo o homem agora está sobre ele. E a Bíblia disse: os olhos do Senhor não contemplarão a iniquidade. O Senhor não ficará com ela em união com toda essa bagunça. E a presença de da mesma forma que levantou Adão e Eva, e então ele chorou e disse: "Por que você me abandonou?" Por quê? A presença era sua força e alegria e tudo mais. E nesse ponto ele gritou aquela coisa, o resto foi ela e gritou: "Perdoe-os, pois eles não sabem o que estão fazendo." Ele orou e depois de tudo isso, ele disse: "Está consumado." Quando ele fez aquela declaração acabou, não foi uma declaração de perda, foi declaração de conquista, glória, vitória, eu consegui. Em outras palavras, tirei as doenças, tirei as maldições. Eu desmontei o poder do diabo sobre o meu povo. Agora estou morrendo, o que significa que a morte também vai ser cancelada, tudo isso, a perda da presença. Tudo que aquele homem perdeu. Em outras palavras, essa era se foi e o alcançou. E a Bíblia diz que ela entregou o fantasma. Agora esse é outro ensinamento para. Pense nisso. Não estamos dentro da maldição, ele desistiu. Ninguém lhe tirou a vida. Ele não poderia ter morrido se quisesse. Ele desistiu. É um ato de vontade. Ele partiu e partiu de seu corpo para realizar as coisas que serão feitas na região do mundo dos mortos. Você está lá. Ao morrer ele morreu a nossa morte e isso é uma coisa linda. Deus morreu. Agora, esta é uma manifestação completa de amor. Amor. Em sua plena expressão, ele morreu. Deus morreu. Isso é amor. Isso é amor. Porque ele morreu, que possamos partir. E agora a justiça foi satisfeita. O amor recebeu plena expressão. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amor, amor. Nos amou até a morte. Ele deu sua vida por nossa causa. E agora ele tinha morrido. Ele morreu nossa morte, pó você é. Pó voltarás. Nossa morte é o que ele tinha morrido agora. A partir desse momento, Jesus disse mais tarde: porque eu vivo, você viverá. Não iríamos mais morrer. Mas é para aqueles que o subscrevem, por assim dizer, creiam e então sairão do poder das trevas. Há algumas outras coisas que precisarão estar acontecendo que precisa acontecer. Quando o sangue que estava em suas mãos caiu no chão, lembre-se que o sangue geralmente é para expiação. Lembre-se que a terra também foi amaldiçoada Ele tomou a maldição da terra, mas a terra tem que ser redimida e o sangue caiu na terra e tudo isso libertou a terra porque o sangue é um santificador. E poder purificador e que veio sobre a terra, e no terceiro dia ele ressuscitou como ele disse, mas entre os mortos ele morreu. E o terceiro dia foi um poderoso ministério no mundo dos mortos. Muitas coisas aconteceram naquela região. Lembre-se que ele pregou naquele lugar para as pessoas que morreram, que se rebelaram contra Deus. Ele proclamou as boas novas para eles. E a Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus quando ele ressuscitou dos mortos, até sepulturas se abriram. A parte o Espírito dos santos, dos justos elevou-se com ele. Estes são o primeiro tipo de ressurreição que Abraão, Isaque, Jacó e José conheceram. E eles experimentaram isso. Eles entraram na cidade, a cidade santa de Jerusalém, e encontraram pessoas e apareceram para as pessoas e essas foram as pessoas que ele deixou quando ascendeu. Então, quando ele morreu, ele foi para a região dos mortos e dizimou totalmente Satanás e libertou os prisioneiros naquela área. Quando ele ressuscitou no terceiro dia, a Bíblia disse a glória do Pai, o Espírito Santo veio sobre o seu corpo e o trouxe de volta e amou o Espírito e veio.
De volta ao corpo, e o Espírito Santo energizou e ele subiu. Agora, esse é um mistério com o qual acho que não quero lidar. Mas eu tive uma discussão sobre isso. Mas ele ressuscitou sem sangue. Mas ele disse a ele: eu não sou um fantasma, sou eu. Você pode me verificar, eu tenho carne e osso. E ele pegou peixes e comeu diante deles. Mas onde estava seu sangue? A vida não está mais no sangue. Ela estava vivendo por outro princípio. E isso é uma coisa diferente, uma coisa muito grande. Mas você pode encontrar isso e começar a ter um vislumbre disso em Romanos 8:2 e Romanos 8:11, onde diz: se o Espírito que ressuscitou Jesus vive em você, ele vivificará seus corpos mortais. A palavra mortal significa sujeito à decadência, sujeito à morte. Mas se você vai dar vida ao que é, morrer, de que vida você está dando? Então você está acelerando para a imortalidade. Então ele ressuscitou dos mortos. Observe curiosamente isso. Quando ele morreu, eles o enterraram no jardim. Foi no jardim que Adão estava lá. Tudo começou neste jardim. Eles tiveram que trazê-lo de volta no jardim. Eu amo a maneira como Deus trabalha. Eles o trouxeram de volta ao jardim, o enterraram no jardim. Quando ressuscitou dos mortos, ainda estava no jardim, e quando ressuscitou dos mortos, não viu homem, não viu Pedro, viu uma mulher. Por quê? Todas as tentações começaram com o quê? Mulher. E agora a mulher agora está limpando seu próprio boletim. Seu próprio cartão de pontuação é limpar limpo. Ao homem chamado Pedro foi dado o cabeça da igreja, o cabeça da esperança, o novo povo, a nova raça humana, a eclesia. Eles chamaram as pessoas fora das trevas, o que chamamos de eclesia. A igreja estava em algum lugar da casa chorando como um bebezinho e perdendo a esperança e tudo. Por essa. Mas, de repente, uma mulher amanheceu. Você sabe, os poderes das trevas não podiam esperar até o amanhecer. Saiu muito cedo para ungir o cadáver. Não sei para que ela vai ungir um corpo morto, embora possa fazer parte do ritual judaico. Mas por que você vai ungir um cadáver por 3 dias? Ela está prestes a explodir e começar a cheirar mal. Além disso, este cadáver estava envolto em roupas de linho. Me deixar a análise. A mulher, eles disseram que os anjos até disseram a ela, ela ressuscitou. Ela disse, não quero ouvir essa história, quero vê-lo. Agora estamos vendo uma mulher que está apaixonada pelo Senhor e o deseja mais do que o deseja qualquer outra coisa. E ela ficou lá mesmo. Quando o anjo disse, ela disse, não, eu não quero apenas ouvir. Eu quero aquela intimidade. Então, substituindo ou anulando, interpretando o que aconteceu na vida de Eva. Nesse ponto, Jesus ficou atrás dela e ela disse a Jesus, por favor, Senhor, supondo. Ela era o jardineiro. Diga-me onde você o manteve, eu irei carregá-lo. Bem, eu não sei como Maria pode carregar um corpo inteiro de Jesus, mas ali mesmo Jesus chamou sua mãe e ela sabia que era ele, ali mesmo. Nesse momento Jesus disse, não me toque, não fui ver o Pai. Eu irei ver o Pai. Vá, diga. Meus irmãos, ide dizer aos meus discípulos que vou para seu Pai e seu Deus. Diga ele os chamou de meus irmãos. Vá dizer a meus irmãos que estou indo para a casa deles. Pai, ao meu Deus, ao Deus deles, eu vou voltar e os verei em breve. Bem entre isso antes que ele visse. Ele tinha que ir se apresentar no Santo dos Santos de Deus para expiar os pecados do homem de uma vez por todas na dimensão do céu. Por isso, sua própria expiação não era tomar seu sangue no templo em Jerusalém. Ele tinha que ir ao templo celestial. Hebraico capítulo 9 escreve sobre isso. Ele teve que ir lá colocou aquele sangue no Santo dos Santos, assim como o sumo sacerdote teria feito na terra.
Ele levou o seu sangue ao Santo dos Santos. E aí ele fez. Aquele sangue limpa todos os pecados da humanidade de uma vez por todas. E isso é o que a Bíblia diz. Ele se assentou à direita de Deus. Isso e não há mais sacrifício a fazer, no que diz respeito à limpeza do pecado e tudo isso. Assim que isso foi feito, o caminho foi aberto novamente para entrarmos na presença e na glória de Deus. E o caminho está aberto para recebermos, comermos e participarmos da árvore da vida. O caminho está aberto para caminharmos em uma questão de vida aqui. A pobreza não nos dominará, as maldições não nos dominarão. O diabo não vai nos dominar, a doença não vai acabar conosco. E finalmente, depois de todas as aconteceram aqui iremos estar com o Senhor. Mas agora. Então, tudo isso, você deve entender que é uma escritura que eu queria mostrar. Você e eu fecharemos todo o curso da salvação nesta escritura. Eu gostaria que você se lembrasse muito bem que em Números 21, os filhos de Israel pecaram no deserto e algo aconteceu com eles. Números 21 Deus permitiu que a serpente ardente os mordesse e essa serpente começou a mordê-los Eles começaram a morrer. Então eles perceberam que isso está errado. Então foi a Moisés e disse, vimos contra você, contra Deus, vai interceda por nós diante de Deus mas afaste esta cobra de nós. Moisés foi e contou a Deus. Deus disse, tudo bem, eu ouvi você. Moisés, o que você vai fazer é isso, vá. E faça uma cobra e coloque em um poste e guarde-a. Quem quer que esta cobra morder deixe-o tentar e olhar para o que está no poste, ela viverá. Agora observe naquele lugar que Deus não tirou as serpentes, mas caso a serpente te morda, você tem uma para. Olhe e você viverá. O que Deus estava dizendo é que o tempo para o diabo ser totalmente removido da questão da humanidade confinou em sua prisão, que é o fogo do inferno, não tem o que chegado. Jesus se referiu a isso como em João capítulo 3, ele estava falando a Nicodemos, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, estamos vivendo em um mundo em que somos crentes. Mas há aqueles que não são crentes. Então essas pessoas, sua mentalidade, seu pensamento, e o diabo está trabalhando neles. Estamos coexistindo em um espaço com eles. Então agora é como uma luta pela qual passamos. E isso é porque você precisa ouvir a palavra. É por isso que você precisa acreditar e se fortalecer em sua fé. E é por isso que você precisa do poder do Espírito Santo mais do que Deus removerá tudo isso e removerá tudo o que ofende. E nós vamos viver as pessoas que são dele na terra sozinho. E então é isso que chamamos de fim dos tempos. E querido amigo, foi isso que aconteceu. Jesus nos salvou, lidou com o problema do pecado e trouxe salvação para nós. E eu posso te dizer, tudo agora é deixado para você aproveitar simplesmente fazendo uma coisa, e como isso se chama? Pela fé. No momento em que você recebe a palavra de Deus, obedeça a eles, como você diz. Porque você vê que realmente a fé faz parte da obediência, porque se você recebe a palavra de Deus, creia. O que ele disse, faça o que ele disse, então ele começará a ver a nova vida que ele disponibilizou para nós. Mas você tem que descobrir o que ele fez por você como temos compartilhado. Lembre-se, ele removeu o pecado, então agora somos justos. Ele removeu a doença, então estamos saudáveis. Ele desmantelou, remover maldições, somos abençoados. Todas essas coisas aconteceram no processo do que ele fez, mas temos que descobri-las, procurá-las, receber essas verdades. Haja sobre eles, pense sobre eles. E você começará a ver a nova vida que continuará. Mas chegará o dia em que Deus removerá todas as outras coisas que desfrutarmos de nossas vidas, e isso é salvação.